Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui em mais um Quarta do Refrigério. E aí, você tem gostado? Se você tem gostado, curte e compartilhe cada vídeo que tem sido feito aqui, porque nós temos a certeza que Deus irá abençoar muitas vidas. Não é verdade, amor? Com certeza, Tati. E para esse episódio nós temos aqui um casal muito especial da nossa igreja, com uma linda história de vida, Felipe e Amanda. Sejam muito bem-vindos ao Quarto do Refrigério. Só aqui lembrando vocês que nós estamos agora realizando esses episódios para tratar de algumas experiências como casal, né? E experiências impactantes que têm marcado muitas vidas e eu acredito que venha marcar também a sua vida, a sua família e a sua casa. E aí, Felipe e Amanda, vocês podem se apresentar e depois contar um pouquinho de experiências que vocês viveram como casados. Vocês podem escolher uma, mais de uma, aquilo que já está programado no coração de vocês. Fiquem à vontade, viu? Então, eu sou a Amanda do Felipe. Eu sou o Felipe da Amanda. Nós temos quase 10 anos de casados. Vamos fazer 10 anos de casado no dia 7 de novembro. Olha aí, ó, Felipe, Já, ó. já. Prepara, Felipe, aquela Já. festa, hein, Sim, eu Felipe? já estou com expectativa. Já deve Sim. estar programado. 10 anos, Felipe. Já fui intimado, já fui intimado. Ó, novembro tá chegando, e aí? Mas tudo bem. Mas uma grande experiência que nós tivemos recém-casados, né, com 6 meses de casados. Nós descobrimos ali um câncer. Na verdade, tudo começou quando a gente estava com 6 meses de casado. Eu comecei a sentir algumas dores estranhas pelo corpo, justamente nessa área aqui. E aí começou toda a investigação. Isso foi um primeiro desafio, nós Com vivemos certeza. juntos. Acho que o começo do casamento, né, é um momento muito importante para um casal, um momento que a gente está se descobrindo. A gente começou a namorar, eu vou pular essa história, da onde a gente se conheceu no trem. Acho que essa história fica para uma próxima ali. Mas esperamos 4 anos até casarmos. E logo assim que casamos, veio todo esse desafio junto. Então eu comecei a sentir essas dores. E acho que é muito difícil a gente perceber que logo no início de um relacionamento onde você tem tanta expectativa, né? A gente que é mulher planeja o casamento com tanto detalhe, a gente como um casal planejou tantas coisas juntos, esperou, a gente que é cristão espera esse momento ali do matrimônio para viver grandes coisas juntos. Felipe, e qual foi sua reação quando você percebeu que a Amanda teve esse diagnóstico? Logo assim, recente, né? Qual foi a sua reação? Assim, meu Deus, aonde que eu fui me enfiar? É. Será que eu escolhi a mulher certa? Será que eu volto atrás? Será que dá tempo de voltar atrás? É. O que passou na sua cabeça de fato, Felipe, nesse momento inicial? Então, não foi fácil. Não foi fácil. Certa vez o meu pai comentou comigo, perguntou para mim quando eu falei que eu ia casar com a Amanda: você ama ela o suficiente para casar? Eu Uau. falei, com certeza. Eita, Eu amo sim. glória. E essa foi a prova de fogo, né, para, digamos assim, depurar ainda mais esse sentimento que eu tenho pela minha esposa. Não foi fácil, porque 6 meses, a gente em plena lua de mel, 6 meses de casamento, ela começando a sentir essas dores. Não foi uma coisa que se descobriu rápido. Até a gente chegar nesse diagnóstico, foram 2 anos. 2 anos. 2 anos vendo ela ficar desacreditada, sentindo várias dores, correndo com ela para médico. Teve um momento dessa fase de diagnóstico que ela transpirava tanto à noite que ela molhava a parte dela da cama e a minha. Tinha um momento que ela não estava conseguindo se levantar, então para tirá-la da sala e levar para o quarto precisava pegá-la no colo, e foi bastante complicado. Eu falava, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas nos dê força, renova a nossa fé, renova nosso sentimento
porque eu não sei do que está por vir. E uma coisa que eu sempre... Eu sou muito brincalhão, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer piada, eu gosto de brincar, até mesmo com certas situações que às vezes são um pouquinho mais complicadas, a gente tenta fazer com que... Leve, né? Exatamente, tudo fique um pouco mais leve. Eu sempre fiz ela sorrir, apesar das dores. Ou contando uma piada sem graça, que ela sempre fala que minhas piadas são sem graças. Sempre sorri. Mas o que vale é a intenção. Isso, exatamente. Ou então eu falava alguma coisa que eu achava graça e ela não, eu começava a rir, e de tanto rir ela começava a rir. Então, até a gente conseguir esse diagnóstico não foi fácil. Eu orei muito a Deus, pedi muita força para Deus, pedi para minha mãe também nos ajudar em oração, mas foi uma situação bastante complicada. E logo assim também no início do relacionamento eu comentei sobre as expectativas, e com a descoberta da doença vieram algumas notícias que a gente não esperava. Então no casamento a gente já sonhava, né, com a maternidade, a gente já tinha dado nome para os nossos filhos. E quando a gente descobriu o câncer, uma notícia que foi assim bombástica realmente pra gente, foi descobrir que eu poderia ficar infértil. Então, além de ter que lidar com o tratamento, além de ter que lidar com a queda do cabelo, além de como mulher ter que lidar, né, com a perda de peso, enfim, com tantas consequências que o câncer traz, que não é só a doença, né, mas consequências mentais, consequências físicas. O nosso relacionamento tinha que estar bem firmado, Sim. sólido, para lidar com todas essas notícias, e a gente conseguia ainda confiar em Deus. E foi uma conversa muito difícil, uma das conversas mais difíceis que eu tive com meu marido foi essa conversa de: e agora? Eu não posso ter filho, esse é o momento, se você quiser voltar, né? Você brincou, mas eu falei isso realmente Liberou, com né? ele. Quis liberar. Liberei, se quiser voltar, Sim. a hora é essa. Eu sei que você tem esse sonho, então vai buscar a Isabela com outra pessoa. E a gente teve uma conversa muito dura e a gente decidiu, e eu lembro da frase que a gente falou em conjunto, era: se Deus vai curar a gente dessa enfermidade, quem né? O que mais ele não pode fazer, o que Amém. mais ele pode fazer pela gente? Então, Amém. o que seria um filho, né, para Sim. Deus nesse caso? Agora, que importante né, amor? O valor da aliança. A aliança, quando... Um compromisso inquebrável. Inquebrável, porque casamento é isso, né? verdade. Casamento não é simplesmente viver os momentos bons, ter a festa maravilhosa, ter a casa dos sonhos, né? Enfim, ter sonhos. Casamento ele vai muito mais além. De fato, aquele pacto que fala no próprio casamento, né? Na alegria, na tristeza, né? Na saúde. Na saúde, na doença. E que coisa linda, né? De fato, tem que ser muito homem, muito mulher para manter firme, né? Verdade. E aí continua a contar a experiência para nós. Eu ia falar que depois disso tudo, os momentos felizes têm até um sabor diferente, né? Depois que a gente passa por isso tudo. Mas continuando, então, depois desses 2 anos, de fato, a gente teve o diagnóstico. Eu fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin de grandes células B, um linfoma muito raro que surgiu dentro do osso externo e já estava aí nesses 2 anos evoluindo, acometeu o meu pulmão direito e também os meus brônquios. Então foi um tratamento bem difícil. Comecei aí com as primeiras sessões de quimioterapia, queda do cabelo, possibilidade de infertilidade, perda de peso, não conseguia comer, não conseguia chegar no meu quarto, né? Verdade. Ele tinha que me ajudar, às vezes, a me levar no quarto no colo. E aí fizemos as primeiras sessões de quimioterapia. Depois da quimioterapia, a gente refez o exame e o câncer ele estava pior do que no início. Então a gente estava com a expectativa de receber uma boa notícia e mais uma vez um baque, o câncer tinha piorado. Depois disso a gente foi para um segundo protocolo, um protocolo que eram 3 dias seguidos de medicação. Então era muita medicação, 8 horas, 5 horas, 5 horas de medicação. Então foi um protocolo que me deixou muito mais fraca e muito mais precisando da ajuda, né, do meu marido nesse sentido. E como ele falou, ele gosta muito dessas questões ali de filmes policiais, então ele sempre falava: olha, estão atirando contra a gente vai cair, mas daqui a pouco a gente levanta e vamos atirar ao contrário, vamos revidar, Eu sabe? falava com ela assim, né, que se a gente, por exemplo, está numa viatura e a gente está tomando tiro,
a gente precisa revidar, porque senão a gente vai morrer dentro da viatura. Vamos lá, se Deus está dando a oportunidade da gente poder combater, mesmo. ir contra, vamos aproveitar. Perfeito. Eu e você nessa luta e Deus conosco. Amém. Então, vamos para frente. A gente não pode. A gente está triste, Recuar. a gente a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo. Vamos avançar. Se Deus está nos dando a oportunidade da gente ir avante, vamos. A ordem é para marchar, vamos marchar. Deus ele vai abrir o caminho. A gente confia nele, né? E vamos seguir. Só que muitas pessoas, às vezes, quando tem um diagnóstico desse, né, se desespera. Eu não vou mentir. A gente ficou realmente... Sem chão. E Sem agora? chão. Como é que vai Sem ser? chão. Por 2 vezes, eu indo trabalhar, me ligaram do hospital. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Eu tive medo de atender a ligação, porque eu estava trabalhando, eu não sei, aconteceu alguma coisa? Mas não, era para autorização de alguns exames. E Deus ele foi tão bom, ele me deu a oportunidade de experimentar com ela os piores momentos do tratamento. A primeira sessão de químio, o momento da queda do cabelo, não foi fácil. Mas eu estava ali com ela, Deus me deu a oportunidade de poder passar com ela esse momento e para falar com ela, eu estou contigo, né? Vamos caminhar junto. Porque fisicamente ela estava adoecida, estava com uma enfermidade. Mas eu percebi que espiritualmente ela estava ficando mais forte. Amém. Essa força que ela estava gerando dentro dela também estava fazendo gerar e renovar essa fé dentro da gente. A gente nunca comentou de óbito, de falecimento. Eu pensei por algumas vezes, poxa, a gente casado de pouco, será que eu vou ficar viúvo? Nossa, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Os porquês que a gente questiona a Deus, né? Mas Ele sempre renovando a minha fé. Meu filho, eu estou com você. Amém. Eu nunca falei, isso foi até uma coisa que minha mãe disse. Minha mãe foi muito usada por Deus nesse momento, nos ajudou muito em oração. Ela falava, olha, Deus ele nunca disse para você que ia livrar a gente de certos problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, caminhando com a gente. E aí nós vemos o valor da família, né? O suporte que a família deu nesse momento. O irmão como marido ao lado e numa retaguarda os pais Verdade. muito presentes, sustentando em oração. Né? Verdade. Sim, a enfermidade, ela é de uma pessoa, mas ela abala toda uma família, né? Então, realmente, a estrutura que a gente teve ali da minha sogra dando esse suporte em oração, né? E levantando tantos irmãos em oração por nós, realmente, a gente sentia Deus sustentando. Verdade. Daí, a partir ali desse segundo protocolo, então, fiz a primeira sessão, fiz a segunda sessão. Da segunda sessão, eu não consegui passar. O câncer já tinha evoluído bastante e ele fez um buraco, meu osso já estava chegando no meu coração e alcançando o meu fígado. Então tinha uma coleção de infecção já bem grande, eu precisei ser internada às pressas. Lembra ali que foi o meu último dia trabalhado, fui para o hospital então às pressas. Dali eu fiquei internada durante 5 meses. E eu lembro que a gente ia fazer 2 anos de casado. 2 ou 3, eu já me confundi, acho que eram 3. 3 anos de casado e a gente tinha programado uma viagem. Eu tinha muita vontade de conhecer a Disney, de ver o Mickey, e eu ficava brincando que eu ia ver o Mickey de qualquer maneira, mesmo respirando por aparelhos, eu iria. E durante toda aquela internação eu fiquei perguntando muito ao Senhor, mas já quase 3 anos de casado, a gente está aqui, eu não consigo curtir nada do meu casamento, tantas coisas que a gente está vivenciando, cada vez uma notícia pior. E a gente estava internado sem saber se era realmente o câncer voltando, sem saber se era só uma infecção, então tomava quimioterapia, ao mesmo tempo tomava antibiótico e foi uma internação. Geralmente quando você tem uma doença, você fica internado e sabe um prazo para você sair bem, enfim, livre daquela doença.
E nós não, eu não sabia se eu ia dormir, no dia seguinte eu ia acordar viva. Então foi uma internação que mentalmente demandou muito da gente. E fora isso, eu tinha a expectativa de sair em novembro, na data do nosso aniversário de casamento, e chegou no dia do aniversário do nosso casamento, não aconteceu a saída. Pelo contrário, eu só fui sair em dezembro. E eu lembro que foi nesse dia que a Companhia da Alegria, que tinha muitos irmãos da PIB que faziam parte, né? Entrou ali no meu quarto. Hoje em dia eu converso com uma das amigas que foi nesse dia, e ela comenta que nesse dia foi a primeira vez que eles subiram no 9º andar, que era o andar que eu estava. Então o Senhor sabia, né? A todo momento, a gente sempre conversava isso, a todo momento o Senhor fazia questão de se mostrar presente. A gente sabia que Deus... Bem presente no tempo da angústia. Bem presente na hora da angústia. E nos mínimos detalhes a gente enxergava Deus. E nesse dia a gente enxergou assim... Virou um culto naquele quarto e Deus foi falando profundamente comigo. Eu estava muito abatida, como ele falou, a gente sempre tentou levar de uma maneira leve, né? Não se abater. O choro durava uma noite, mas no dia seguinte a gente estava ali crendo que Deus ia fazer o milagre. E nesse dia ali o Senhor falou profundamente com a gente, fizemos uma surpresa para ele no hospital, enfim. Foi um dia muito importante, também marcante para nós. E olha como o Senhor, ele restaura os nossos sonhos. Eu não esperava, né, poder ir para a Disney depois disso tudo. E depois que o tratamento passou, então em dezembro a gente fez o primeiro transplante. Foi um transplante muito importante, a gente saiu no Natal. Ele comenta que foi um dos melhores natais que a gente já teve. Foi. Esse ano a gente vai completar, em 2025, 10 natais juntos. Mas esse Natal, se eu não me engano, foi de 2019. 18. Natal de 2018. A médica de manhã, dia 24 de dezembro, chegou pela manhã cedo, por volta de 9 horas. Olha, os exames estão melhorando, o resultado dos exames estão bons. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar vocês para passarem as festas em casa. Uma semana antes, eu tinha conversado com a médica, ela gosta muito de bacalhau. Então, eu perguntei para a médica, doutora, ela tem falado um pouquinho de bacalhau, a senhora acha que ela tem condições físicas de estar comendo bacalhau? Ela falou, não, pode sim, tá. Eu fui na Cadeg, comprei bacalhau, só que eu não sabia, né, eu tinha que dessalgar, eu deixei na geladeira e... Aí, quando a médica falou que... Porque a minha ideia era, já que a gente vai passar o Natal aqui, até então a gente não tinha tempo para... Não sabia se passaria o Natal lá ou não. Eu ia pedir para minha mãe fazer uma salada de bacalhau para eu levar para ela no dia 25, no Natal. A doutora no dia 24 falou, vocês vão para casa. Eu liguei para minha mãe, olha só, mudança de planos, a gente vai passar o Natal em casa. Bom. Você pode adiantar aquela questão para hoje, dia 24? Eu não posso sim. Minha mãe foi para casa, começou a fazer o bacalhau e 9 horas da manhã a médica liberou, falou que ia liberar. A alta só aconteceu 5 horas da tarde. E uma chuva danada caindo naquele dia. A gente chegou em casa por volta de 5h40. Falei, e agora? Não tem nada para ser, só o bacalhau. Deixei ela em casa com a minha mãe, fui no mercado rapidinho, consegui comprar um panetone e uma garrafa de suco de uva integral. Foi o melhor Natal. E foi o melhor Natal. Foi o melhor Natal da nossa vida. Que a alegria da gente estar em casa, depois de passar 5 meses internado. Depois de um transplante autólogo, bem sucedido, até então bem sucedido. Isso. Depois desse Natal. Porque isso é importante. Eu gostaria muito de ressaltar. Esses 5 meses que ela ficou internada, eu fiquei internado também com ela. Nós ficamos internados. Ficamos internados lá. Foram 5 meses dormindo num sofá, eu sou um pouquinho alto, um sofá de, sei lá, 1,20 m mais ou menos, né? Sem conforto nenhum, ela dormindo na cama do hospital. Eu ia trabalhar, saía do trabalho, ia para o hospital, dormia lá, tomava banho lá, no dia seguinte voltava para o trabalho, aos sábados eu levava, né, fazia tudo que eu podia levar para casa para a comida, para poder passar a semana lá, e voltava no sábado à noite para ficar domingo com ela de novo, semana trabalhando e todo dia no hospital. Só que eu também trabalhava na época em um hospital, então minha rotina de hospital era 24 horas full. Foi cansativo, mas
falei, eu não vou abandonar, eu vou ficar Agora, com ela. a gente percebe, né, amor? Que vai muito mais além esse amor. O amor de Deus, é óbvio, né? Mas vocês entenderam o que é o casamento, Sim. o que é amar acima de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 13, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Né? O amor jamais acaba. O amor é paciente, coloca Poxa. paciência nisso, né? Verdade. E o que vocês faziam como casal nesse período, né, de internação, essas questões todas? O que vocês faziam como casal para se manterem firmes? Para que essa chama não se apagasse como casal? Porque às vezes, quando vem a doença, a gente tem um olhar diferente, né? Como um filho, com um pai, com uma mãe, né? Esse olhar meio que... Mas o que vocês faziam para manter essa chama desse casamento, desse relacionamento amoroso, essa chama acesa? Olha, eu vejo que uma coisa que me admirou muito, que me deixava assim extremamente feliz, era toda vez que o Felipe entrava no quarto de hospital, ele fazia questão de me falar o quão bonita eu era, o quão bela eu estava. E eu olhava no espelho e eu não conseguia enxergar aquilo, sabe? Que coisa linda. Eu saí do hospital da última internação com 37 quilos. Toda vez que ele abria a porta, meu bem, você tá tão bonita hoje. Meu bem, não sei o que você fez de diferente, mas tá bonita hoje, sabe? E ele sempre reafirmava Que aquilo. cuidado, né? Carinho, né? E, de alguma maneira, aquilo fez como se eu não conseguisse enxergar como de fato eu estava. Eu hoje olho as fotos e é estranho, porque eu não lembro de naquele período me enxergar assim. E eu tenho certeza que essa admiração dele por mim e ele ter falado tanto, né, que eu estava bem, que eu estava bonita, nossa, mas você fica bem de qualquer maneira, você fica bem careca, e eu pintei o cabelo de loura antes do transplante, você fica bem loura, você... E aquilo, de alguma maneira, preencheu a minha mente, preencheu o meu coração, e acho que firmava cada dia mais o nosso amor, o nosso carinho, a nossa admiração um pelo outro. A mulher, ela é muito mais ligada a essa questão de contato, né? A mulher gosta de ficar agarrada, junto, assim, e ela é demais, gente, com isso. Mas eu percebi que nesse momento, eu precisava também estar mais junto dela em relação a isso. Eu não mantinha a distância dela. Por 2 vezes ela precisou ficar no CTI, né? Como o CTI é um local, um ambiente fechado, eu não pude acompanhá-la. Mas horário de visita eu estava lá e eu queria sempre dizer para ela, mesmo calado, olha, eu estou contigo, eu estou aqui, conta comigo, né? E assim, falar para você, eu tentava ser o mais transparente, o mais sincero possível com ela, né? Os momentos que ela estava triste, no momento que ela estava chorando, em lágrimas, eu falava assim, você vai chorar? Tá, chora tudo que você quiser, tá? Mas depois a gente vai enxugar essas lágrimas e vamos continuar. A gente não pode parar. Eu precisava passar isso para ela porque... A segurança, né? Exatamente. E eu estava com a fé ali naquele... Era só fé. Nesse momento, naquele momento ali de ver ela com 37 quilos, às vezes eu observava o médico conversando com ela e falava, nossa, por que o médico às vezes ele não está esperançoso? Mas eu chegava para ela, ó, o que o médico falou que não foi do teu agrado, esquece. Vamos continuar. É um conflito entre a fé e a razão. Exato. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Exatamente. Exato. Um dos médicos que estava acompanhando ela falou assim, poxa, eu escutei, né, ele falando, poxa, ela é tão novinha, por que está passando por isso? E a gente escutar isso de um médico é doloroso, né? Mas depois de muito tempo que fui conversar com ela sobre isso, a gente percebe, se a gente for olhar pela razão, né, e não pela fé, infelizmente, a gente Ninguém vai... aguenta. a gente vai renunciar, pressão, vai deixar, né? olha, agora é você e Deus. Agora, Felipe e Amanda, que eu gostei de quando você falou que ficou naquele sofá lá, apertadinho,
E eu fico tão reflexivo como tem casais que têm o aconchego do lar, têm a oportunidade de compartilhar a cama juntos e ficam assim criando dificuldades, entrando em crises, tendo dissabores e permitindo com que as crises, com que as pequenas dificuldades afastem um do outro. Então, na verdade, o que você mais queria era estar perto da sua esposa, Verdade. independente de onde era o local. Então, assim, que Deus abençoe muito a sua vida, porque realmente foi impactante. Sim. E E é a gente- uma oportunidade de refletir sobre isso. A gente tende a não valorizar as coisas usuais da vida, aquilo que Deus dá pra gente, que a gente já nem percebe o quão importante é o nosso ar, a nossa força de ficar em pé. Como o Felipe falou, a gente poder todo dia chegar em casa e dormir numa cama de casal junto, né? Eu passei quase 2 anos com o externo aberto, sem poder tomar um banho no chuveiro. Então, tomar um banho no chuveiro... Não, você tomava banho, mas você sem colocava o uma curativo, proteção. né? Aquele banho, Um banho, né? Aquilo não era um banho. banho, era Os paninhos um pouquinho passados. de água, assim. Então, tomar realmente um banho no chuveiro, comer uma comida específica, a gente comentou do bacalhau, então foi maravilhoso o nosso Natal, mas tinha toda uma consequência durante o tratamento. Então, as coisas usuais da vida são tão importantes, sabe? São benefícios tão grandes que Deus dá pra gente, da gente ter um lar, Sim. da gente conseguir dormir junto, da gente acordar, poder tomar um café junto, da gente fazer um exame de sangue, tá tudo bem, tá todo mundo saudável. Então, a gente hoje, como eu comentei, né, a gente é grato Verdade. só por ter o benefício de ter uma Sim. saúde, só por ter um lar, só por poder estar junto, conviver junto, sabe? Sim. Saber que a gente vai poder dormir juntinho, acordar juntinho. Verdade. Então, a gente não tem palavras para agradecer para Deus. E isso passava tão batido, né, nos anos que a gente namorava, ou nos 6 meses que a gente ficou junto. Talvez isso no dia a dia passe batido. O que é dormir na cama Sim. com meu marido, né? O que é eu poder ter um momento comum, normal, com meu marido, sentar numa mesa, comer. A gente precisa valorizar. Eu sei que a gente vai falar o que todo mundo fala, valorizar as coisas simples da vida, mas os benefícios que Deus dá pra gente, Sim. que são usuais, mas que são especiais, porque no momento que a gente enfrenta uma enfermidade, eu costumava estar ali no hospital nesses 5 meses, olhar pela janela, ver as pessoas, era em São Cristóvão, nem perto da estação de trem, então ver as pessoas entrando, saindo do trem apertado de manhã cedo, e às vezes tudo que eu queria era estar ali, naquele trem apertado, indo para o trabalho, né? E às vezes a gente reclama, todo dia pega o metrô, puxa vida, já não aguento mais pegar esse metrô. E isso é uma dádiva de Deus, Sim. a gente poder levantar, a gente poder respirar, a gente ter um lar, uma cama para dormir, a gente poder estar aqui junto, abraçado, vivo com saúde, a gente tem que agradecer muito a Deus. Sim. A maneira de ver a vida muda, né? Perfeito. Então, o que dá para entender e perceber em vocês é essa questão desse amor, né? Que vocês, que esse amor ele cresceu cada vez mais em pouco tempo de casado, Verdade. né? Vocês olharam um para o outro e falaram: olha, eu preciso de você, você precisa de mim. Então vamos juntos embarcar nessa viagem, Sim, mas é isso mesmo. né? Nessa viagem. Aham. E aí, olha que interessante, né, amor? O que a Amanda acabou de dizer aqui, né? As questões simples da vida. E quantas vezes nos importamos com coisas bobas, né? Implicamos com questões fúteis. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então, a gente precisa aproveitar o hoje. Verdade. Né? Aproveitar o hoje. Então, pelo relato que vocês informaram aqui, o que permaneceu vocês firmes foram essas questões desses mínimos detalhes, em estar juntos, independente, né, das circunstâncias. Essa admiração um pelo outro e nunca ter se acabado. E mesmo tendo um aspecto físico não tão agradável assim, mas vocês conseguiram, vocês se esforçaram, né, para enxergar sempre além. E qual foi a virada de chave? Quando e como que aconteceu a questão da melhora aí do próprio tratamento? Porque aos olhos da medicina já não tinha mais jeito, Não. né? E Era só aguardar. era só aguardar Ela o virou- tempo. Ela virou Objeto de objeto de estudo. Olha aí. Porque a
a forma como o câncer atacou o corpo dela foi de uma forma totalmente rara, totalmente difícil de acontecer. E ela virou objeto de estudo e graças a Deus a fé venceu. Amém. Aleluia. Fé Daí a venceu. gente, do primeiro transplante, então, um mês depois do Natal especial que a gente comentou, o câncer voltou de novo, mais forte. A gente precisou ir para um segundo transplante de medula com um doador. Meu pai foi testado, ia ser o doador 50% compatível, meu meio-irmão não foi compatível. No final dos exames, ali já perto de fazer a doação, ele descobriu uma doença e não pôde doar. E aí foi descoberto um outro doador, depois de um tempo, né? Um outro doador na Inglaterra, 100% compatível comigo. Amém. Graças a Deus recebi o transplante. 100%. 100% compatível. O pai É um dela era grande 50%, milagre. esse doador foi 100%, praticamente o mesmo DNA. Eita, E aí a glória. gente consegue entender esse amor, né? Esse amor constrangedor. Sim. Porque no dia da infusão, no dia que a medula entrou mesmo no meu corpo, eu olhava para aquela bolsinha e eu pensava assim, como o Senhor me ama. Como o Senhor ama a minha família, como eu sou especial para o Senhor, e não porque eu sou, né, o alecrim dourado, a pessoa especial, não, porque nós somos especiais Amém. para Deus. Sim. E a gente conseguia enxergar o amor de Deus em cada detalhe. Então, naquela bolsinha de sangue entrando, eu só pensava assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me ama muito, o Senhor nos ama muito, o Senhor, lá atrás, nos primeiros exames, já pensava, não tem mais jeito, já avançou para o meu pulmão, já avançou para os meus brônquios, o que mais que pode acontecer? Eu só tenho 24 anos, né? Acabei de casar, a gente não... Como vai ser esse futuro, Senhor? Será que o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo, todo o meu sofrimento? E o Senhor foi a cada momento ali palestrando comigo através das passagens da Bíblia. Eu lembro que nessa primeira internação o Senhor falou comigo através ali do livro de João, da passagem de Lázaro, que essa enfermidade não era para a morte. E quando a gente olha a história de trás para frente, a gente consegue captar um pouquinho da mente de Deus. Deus pensando ali, olha, Amanda, calma, aguenta mais um pouquinho, eu estou com vocês. E a cada etapa do nosso tratamento, a cada momento o Senhor ia se fazendo presente. A cada momento o Senhor mostrava que a mão dele estava sobre nós. E quando chegou no final do tratamento e recebendo essa medula, eu percebi o quanto o Senhor nos amava. Eu percebi que tudo isso que a gente passou era para estar aqui hoje, contando das maravilhas que o Senhor é poderoso para fazer, contando que nós, né, passamos por tudo isso porque o Senhor estava conosco, nós não estávamos sozinhos. E depois de um tempo, depois de 2 anos, conheci o meu doador, né? Estamos na expectativa de conhecê-lo pessoalmente, mas é a materialização, Amém. mais uma materialização Coisa linda, desse né? De amor Deus, de né? Deus por nós. Então Sim. nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito, continua fazendo na nossa vida. A gente não merecia nenhuma benesse de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não merecemos de forma alguma, mas pelas misericórdias dele é que ele decidiu, né, que a gente suportaria todo esse momento. E hoje a gente entende o porquê, que é para mostrar para o restante da terra que Deus ainda faz milagres. Aleluia. Que Deus, ele é o Deus que cria, o Deus que gera e o Deus que cura. Amém. Então, hoje a gente conversa muito sobre isso, né? Que tudo isso que a gente passou, além de fortalecer o amor, o sentimento que a gente tem um pelo outro, né? É para mostrar a glória de Deus Amém. na vida das outras pessoas também. Que o impossível é possível para aquele que crê. Amém. A gente hoje entende o porquê. Então, se me permitirem, né, se de repente você está passando por uma situação complexa de que a classificação seria impossível, creia. Deus é Deus de milagre. Aleluia. Deus é Deus do impossível. Ele fez o impossível na nossa vida para que o nome dele fosse glorificado e está sendo glorificado. Então, se você está olhando agora, observando, assistindo essa gravação, acredite, você não está assistindo por acaso. Deus, ele tem uma grande obra na sua vida.
Aproveite essa oportunidade. Se entregue para Ele. Agarre Ele com todas as suas forças, que Ele vai te dar o livramento, com certeza. Amém. E agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Agora, Amanda, você escreveu um livro Sim. narrando toda essa história. Inclusive, esse livro eu tive a oportunidade de ler e depois tive a oportunidade de fazer chegar na mão de uma irmã da nossa igreja também que atravessou uma luta contra o câncer. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro foi um projeto de Deus dentro do hospital. Eu senti fortemente a voz de Deus falando comigo para eu escrever. Eu lembro que logo assim que eu descobri o diagnóstico, o Senhor fez uma pessoa que já tinha vivenciado o câncer me entregar uma carta. E nessa carta também ela contava sobre as experiências que ela viveu. Então, desde ali, ficou aquele fruto no meu coração. Era uma pessoa que não tinha muita intimidade comigo, mas que sentiu no coração de compartilhar essa carta comigo. Então, desde ali, o Senhor já plantou essa semente. E no hospital, nessa internação de 5 meses, quando eu já estava realmente desenganada, pensando ali que ia ser de mim, sem as mãos do Senhor, o Espírito Santo, então, me direcionou a escrever o livro. Então, eu comecei a escrever ali dentro do hospital, entre essa internação de 5 meses, o primeiro transplante. E foi algo realmente, assim, da parte de Deus, que tem abençoado vidas pela misericórdia do Senhor até hoje. Então, hoje esse livro tem chegado a pessoas, como o Senhor tem compartilhou, outras pessoas também têm compartilhado. E eu sei, né, como o Felipe comentou, que é o propósito de Deus para a minha vida. Ministrar aquilo que Ele fez na minha vida, que esse livro tem alcançado pessoas que também estão desenganadas, também estão vivenciando o impossível e vendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, pela misericórdia do Senhor, esse livro é um propósito que eu entendi sobre a minha vida, de levar a palavra do Senhor através, né, desse testemunho para outras pessoas, para que alcance outras vidas. É uma mensagem de esperança. Exato. Que chega nas mãos de alguém que está perdendo completamente a esperança pela vida, né? Que inclusive a gente pode deixar aqui, a produção vai deixar aqui depois o contato, o QR Code, se você quiser adquirir esse livro. Qual é o nome do livro, Amanda? O Câncer Cura. O Câncer Cura. Só você entrar em contato que esse livro chegará até você. Vale Ok? destacar que nós não temos nenhuma intenção e desejo comercial, Sim, jamais. mas apenas abençoar. uma mensagem de esperança para a sua vida. E quem sabe você está assistindo e você pode fazer esse livro chegar na mão de alguém que você conhece que está lutando contra o câncer. Amanda, qual o conselho que você pode dar aqui para essas pessoas que estão assistindo, que estão passando por situações difíceis? Não necessariamente um câncer, mas algo que esteja atravessando, né? E aonde tem abalado também seu relacionamento conjugal, familiar. Qual o conselho que você pode dar para essa pessoa? Eu falo no livro que as situações difíceis da vida, elas podem te curar. E o livro é sobre isso, né? Não como eu fui curada do câncer, mas como Deus usou essa situação difícil para me curar. Me curar de quem eu era, da antiga Amanda. Existe uma Amanda antes do câncer e existe uma Amanda depois do câncer. Para curar a gente também como um casal, né? Fazer a gente evoluir como um casal, fazer a gente ter a nossa fé provada como um casal. Então, o que eu posso dizer para você hoje, que está enfrentando uma situação difícil, impossível, é que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes, quando nós estamos vivenciando a situação difícil, a gente não consegue enxergar o além, né? Quando eu estava ali nos 6 meses, eu não conseguia enxergar, por mais que eu tivesse certeza daquilo que Deus poderia fazer e ia fazer por mim, eu não conseguia enxergar 4 anos na frente. A nossa visão é limitada, mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele já sabe lá na frente que você vai contar o teu testemunho. Então, continue acreditando, tendo a tua fé, sabe? O firme mesmo fundamento da fé, das coisas que a gente não está vendo, mas que a gente espera, a gente crê, a gente sabe que Deus vai fazer por nós.
Então, o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Continue mantendo firme a sua fé no Senhor, acreditando no que Ele é poderoso para fazer, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender. Amém. Não é fácil a gente falar da teoria, é muito fácil, né? A teoria, ela é linda quando a gente lê a Bíblia, a gente vê histórias, mas vivenciar, gerar um testemunho dói, é difícil. A gente contando aqui parece que foi bem tranquilo, bem fácil, mas o nível da dificuldade de um testemunho, só quem passa pelo testemunho é que sabe. Então, aguenta firme. Eu sei que dói, estou aqui como alguém que já passou para falar que dói mesmo, mas o Senhor, em nenhum momento, Ele está distante de nós. Ele está contigo aí nessa situação e eu tenho certeza que você também vai contar o teu testemunho. Felipe, e qual o conselho que você pode dar para essa pessoa que tem visto essa questão acontecendo, uma enfermidade, ou alguma situação acontecendo no casamento, na família, né? O que essa pessoa ela pode fazer como apoio, né? É que ela venha ser bênção e que ela não venha atrapalhar nenhum tipo de processo. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Então, primeiramente, nunca duvidar. Nunca duvidar de que essa situação pode ter uma solução, pode ter um fim. Eu tive a oportunidade de ter a minha mãe me ajudando bastante em oração na igreja dela, com toda a equipe de oração que tinha na igreja dela, mas eu tive pouco contato com a minha mãe, eu falava com a minha mãe só por telefone. Eu nunca deixei de crer, mas a fé ela precisava ser alimentada. Então, buscava ao Senhor de madrugada, eu ia no banheiro, olhava para ela, via que ela estava dormindo, e ia lá, Senhor, toma minha esposa nas tuas mãos, manifesta a tua cura, manifesta a glória do teu nome ali, para que o seu nome seja glorificado. E nos piores momentos, falava, Senhor, está nas tuas mãos. O cristão, ele precisa, às vezes, passar por certas situações para ele realmente entender quão grande é o Deus que ele serve. Às vezes a gente deixa as pequenas coisas desanimarem a gente. E às vezes precisam vir coisas até um pouco maiores para despertar. Olha o tamanho do seu Deus. O que é isso para o seu Deus? Então, isso foi uma das coisas que mais eu tive de confronto comigo. Né? O Senhor ele renovava a minha fé nesse momento. Falava, olha o tamanho do teu Deus, olha o tamanho, eu sentia Deus falar comigo, olha o meu tamanho, olha o que eu criei, o que é impossível para mim. Amém. Então, foi o momento que eu mais precisei mais chegar a Deus. E é o que eu posso falar hoje. Se achegue a Deus. Ele vai se achegar também a você, com certeza. Ele já está do teu lado, mas você precisa tomar posse dessa oportunidade de estar mais perto de Deus. Ele inclina os seus ouvidos para o nosso clamor, né? Sim. Que bênção, né? Uau, Verdade. que experiência. E assim, eles contaram resumidamente, Foi, né? foi. Porque a história é linda, eles já contaram aqui também na programação de casais, Sim. que foi bênção também a nossa programação. Que bênção, gratidão, tá? Vou compartilhar aqui um pouquinho de uma das experiências, porque eu acredito que houveram outras experiências também. Foram ramificações Marcantes, de experiências, né? Foi. Gratidão, viu? Vamos orar? Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que ainda realiza milagres. Amém. Queremos te louvar, ó Deus, por aquilo que o Senhor fizeste na vida de Amanda e na vida de Felipe. Te agradecemos, ó Pai, porque o final da história não foi aquilo que a razão determinava, mas foi aquilo que a fé apontava, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o teu nome foi glorificado através da cura e da restauração de saúde de Amanda, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que ouvimos nesse episódio e te pedimos, ó Pai, que este testemunho possa alcançar vidas, possa gerar esperança, possa gerar, ó Deus, fé, possa fazer, ó Deus, com que aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, sejam impactados e visitados pela presença do Senhor. Nós abençoamos cada um que há de assistir esse episódio com a bênção da cura, Senhor. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Gostou? Curte aí esse vídeo, Comenta. comenta, se inscreva aí no nosso canal
e compartilhe para que venha abençoar outras vidas também. Deus abençoe.